Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta quarta-feira no ar na Band TV, Canal 10 para todo o Rio Grande do Sul, com muitas informações e, é claro, também muito debate direto à Central Band do Esporte com o nosso Cadu. Alô, Cadu, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. Hoje tem mais jogos da rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Destaque para Arsenal contra Borussia Dortmund e o jogo que a Band transmite a partir das 5h15 da tarde entre Basel e Real Madrid na tela da Band. Muito bem, em seguida o Cadu volta com estas e outras informações e você também participa do nosso debate. Roberta, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti. Boa tarde a todos. Participe com a gente, mande seu recadinho através do nosso Twitter, @donosdabolaRS, ou acessem a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. Participem! O time do Grêmio parece ter perdido foco nesses últimos jogos. Nervosismo à flor da pele. Uma bomba relógio prestes a explodir. Aliás, já explodiu. Essas cenas estão se tornando cada vez mais comuns em partidas do Grêmio. Não importa o adversário, tem jogos em que o clima esquenta. Tanto que nas entrevistas coletivas, o desempenho do time dentro de campo fica em segundo plano. Não é interessante para o futebol brasileiro e para quem dirige o futebol brasileiro com uma grande empresa ter 2 clubes do Sul e 2 de Minas. Foi assim na derrota para o Cruzeiro por 2-1 na Arena. Felipão reclamou de 2 pênaltis que não foram dados ao tricolor. A bola que o cabeceou o Barcos na trave e que corre é um pênalti escandaloso do Jeromel. Não, só vou gravar só o Corinthians. Se a televisão quiser mostrar, pode mostrar. Não quiseram mostrar, o que eu vou fazer? Além disso, o técnico criticou o 4º árbitro do jogo, Márcio Coruja. Coruja, Corona, Carrapato, qualquer coisa assim. Nós não gostamos dele. Nem ele gosta da gente. E nós sabemos qual é o clube que ele gosta. Na última rodada, no jogo contra o Corinthians, a reclamação foi por conta deste lance envolvendo o lateral Fábio Santos. O assistente levantou a bandeirinha, mostrando alguma irregularidade, mas o árbitro confirmou apenas o lateral. Algo que irritou demais o técnico do Grêmio. A revolta gremista contra a arbitragem não é de agora. Outro fato que chamou a atenção foi quando o diretor executivo do Grêmio, Rui Costa, não se conteve após o apito final no Pacaembu no jogo contra o Palmeiras. O dirigente invadiu o gramado e foi cobrar o árbitro Sandro Meira Hit pela expulsão do centroavante Barcos. Como a gente pode ver, os ânimos andam exaltados por aqui. Não tá nada fácil para o tricolor. E o problema é que faltam apenas 2 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro e o time segue fora da zona da Libertadores da América. O clima parece não ser dos melhores, mesmo que os jogadores afirmem o contrário. O clima tá bom, aqui a gente tem um ambiente fantástico, os jogadores todos estão sempre puxando para o mesmo lado, senão a gente não tinha feito o que a gente fez aí na segunda turno de campeonato. A gente brigou para estar sempre em cima no G4. Agora é esperar os próximos jogos e torcer por dias melhores. E até mesmo sonhar com a Libertadores de 2015. Temos que ser realistas, a situação agora ficou bastante complicada, mas é aquilo que você falou, enquanto tiver esperança, vai ser a última que morre. E sobre as últimas polêmicas, parece que não há mesmo muito a dizer. Toca a ficha aí, Ribeiro, já vamos debater isso aí. Legal. Atenção, você que está com problema de audição ou que tem um familiar com esse problema, frequentemente perguntando o que e impedindo para repetir as coisas. Vamos resolver esse problema, né? Vamos acabar com esse verdadeiro tormento. A primeira coisa a fazer é prestar atenção no Nascimento. Ele é craque, ele é da Unisons e vai dizer como se faz para você resolver esse problema. Diga lá, Nascimento. Claro, Ribeiro, olha só. Tá difícil para compreender as coisas, né? A reclamação é sempre aquela. Eu escuto, mas não compreendo. Se tem qualquer barulho, eu estou numa festinha, numa reunião, a sensação é que as pessoas estão enrolando a língua. É difícil de compreender, mas é facinho para matar dúvida se tem ou não a perda auditiva. É só para ligar para o número que já está na tela. É 3264-3333. Só porque vai ganhar uma avaliação completa. É feito com uma fonoaudióloga, vai matar a dúvida se precisa mesmo utilizar o aparelho. Agora, se precisar, segura, calma. Olha aqui. Eu mostro toda hora e vou mostrar de novo. Olha o tamanho da solução. Vou colocar aqui no ouvido.
praticamente não aparece mesmo. Olha aí, até para você que já é usuário do aparelho auditivo, não está contente com o modelo que está usando, quer usar uma tecnologia nova, mais avançada, mais discreta, liga para mim. Tem mais, a Unisons tem uma unidade móvel que vai até você, inclusive no interior do estado. Você pode receber essa avaliação em casa, o teu aparelho pode ficar pronto na hora e você pode parcelar com cheque, cartão, boleto, programa a tua entrada. Olha só, liga 3264-3333 que eu conto o resto depois, tá bom? O abraço de hoje vai para o Nelo, gremista do time Copo Sujo, que faz o 38º Grenal de Várzea, lá no Seste Senat, às 14 horas, nesse sábado. Dependendo, eu apareço por aí. Separa uma camisa dessa para mim também. Também um abraço especial para o Brahma que é o cozinheiro da vez lá na sede da União Colorada. Separa um prato fundo, que eu sou de repetir e não faço cerimônia. Ribeiro, se quiser ir junto, te levo fácil. Vamos lá, não vamos perder tempo, Nascimento. Você liga agora para 51 3264 3333. O seu número fica registrado e a Unisons retorna a ligação para você. Você sabe, né? Tem aquela unidade móvel que vai até a sua casa. Marque o exame sem compromisso. Unisons, unindo a vida aos sons. Meneghetti. Eu vejo duas situações aí nessa questão do Filipão, em que pese eu acho até que ele tem a razão em alguns lances que ele reclama, e em outros, talvez mais capitais, como esse que a gente discutiu durante toda a semana aí, contra o Corinthians, o lance do Fábio Santos, de que ele está errado. E ele sustentou a sua tese toda em cima deste pilar que é muito frágil. E no dia seguinte foi desmentido pelo seu jogador e pelas imagens. Bem, a tentativa de mobilizar o grupo, o vestiário, o ambiente gremista. Ele faz isso. Fazia isso em 90, fazia no Palmeiras, é o estilo. Tentou fazer na seleção brasileira, é o estilo dele. Ele cria, inclusive, alguns factóides, algumas brigas, ou com a imprensa, ou com o torcedor. Vem cá, gente. Filipão, vai dar quarto, da onde? Ele não vai brigar com o Cruzeiro, ele não vai brigar com o Marcelo Oliveira. Então ele brigou com o quarto árbitro. Por quê? Escolheu o sparring errado, deu uma dimensão ao quarto árbitro que ele não tem. A interferência do quarto árbitro no jogo é quase que nem a do pipoqueiro, como o Baldassi fez referência ontem aqui, é nula. Então, este é um aspecto, a tentativa de mobilizar. O outro aspecto que o Filipão mostra é um certo desequilíbrio. Um certo descontrole, quando ele briga com o quarto árbitro, quando ele sai de campo dizendo escolher um X para se classificar, sem nenhum fundamento, sem nenhuma prova, sem nenhuma consistência. Então, eu vejo um certo desequilíbrio. Então, o que acontece, Meneghetti? Tu corre o risco, por conta disso, de beirar a irresponsabilidade em cima de um assunto tão sério. Ou a pretensão. Porque quando tu colocas que os 4 classificados estão escolhidos, tem que ter prova em relação a isso, porque senão fica vazio. Assim como na década de 90, o Filipão dizia que tinha um esquema Parmalat a favor do Palmeiras, e aí ele foi para o Palmeiras e nunca mais tocou nesse assunto. Aí fica ridículo. O Filipão tem responsabilidades. Ele é um dos maiores técnicos desse país, ele é um campeão do mundo com a seleção brasileira, tem que tomar muito cuidado com as coisas que ele Eu acho que ele não pode dizer sem provar. Agora, o que ele fez mereceria, se fosse sério, uma investigação, não o Filipão, mas mereceria do STJD uma investigação. Se denunciado for, para tentar descobrir o que de fato está acontecendo. Agora tem o seguinte. O detalhe é o seguinte, o Filipão está levando isso para o vestiário. Se tu combina com os jogadores e diz assim, eu vou brigar com deixa eu abraçar esse discurso para tirar o foco de vocês e eu fico na linha de tiro, tudo bem. Agora, depois do jogo com o Corinthians, se viu que aquilo meio que contagiou o grupo do Grêmio, não? Eu vejo o seguinte, se vocês observarem, se vocês conversarem com os torcedores do Grêmio, evidentemente que isso não é científico, mas é por amostragem e nas redes sociais, vocês vão observar que muitos torcedores do Grêmio estão conscientes da realidade. Qual é a realidade? A realidade é que é tudo isso que você falou, mas que na prática o Grêmio não tem time para o que deveria, pela sua grandeza, almejar. E outra, é bem melhor, para muitos, e eu comungo dessa ideia, de que talvez a Libertadores da América não seja tão bom para o Grêmio, não. Talvez o Grêmio não esteja preparado para isso. Tu está errado, eu te dou 2 argumentos. Em primeiro lugar, é a chama do torcedor acesa agora, já na virada do ano. Isso significa dinheiro no caixa, na boca do caixa. É sócio, é venda de camiseta, é venda de ingresso. Mesmo num jogo do Campeonato Gaúcho, o cara vai. É Grêmio esportivo. Esportivo não porque não joga até pode ser. Mas é Grêmio Novo Hamburgo. O cara vai porque o cara tem a Libertadores. E segundo, além desse aspecto, escuta aqui, Ribeiro, te bota no lugar do profissional, na hora de contratar um jogador, de renovar um contrato, de prorrogar aberto. Perfeito. Tudo que tu falaste é verdade. Só que tem uma verdade que é muito mais impactante. É que o Grêmio, com esse time e com um orçamento reduzido, com ou sem Libertadores, não terá condição de ganhar a Libertadores. Eu discordo desta tua verdade.
Eu discordo dessa tua verdade. Eu acho que o Grêmio teve nesse Campeonato Brasileiro uma evolução importante e por duas questões. É que tu trata como pontual o Grenal. Com certeza. Eu trato como pontual o Cruzeiro e o Corinthians. Na campanha do Filipão no Grêmio, o pontual, que é negativo, para mim é o Cruzeiro e o Corinthians, onde o Grêmio perdeu por errar. Contra o Corinthians foi na bola. Contra o Cruzeiro foi um erro estratégico. Então, eu não vejo esse coitadismo pro Grêmio esse ano, assim como eu não vejo numa Libertadores da América, em que nós vimos uma semifinal com times médios esse ano, a impossibilidade do Grêmio disputar o título. Só um pouquinho, Daniel. O Grêmio perdeu na bola pro Cruzeiro também. Não, claro. Eu acho que não. Perdeu na bola. Ninguém está dizendo que a campanha do Grêmio foi ruim. Pelo contrário, nós estamos enaltecendo o trabalho do Filipão. Está querendo dizer que a Libertadores faz mal, faria mal pro Grêmio? Que o Grêmio não tem condições de competir na Libertadores. Não é por isso que tem que abrir mão, né? Aí que tá, Ribeiro. Não, talvez seja melhor se preparar de outra maneira. Eu entendo esse começando do zero. Mas eu não posso defender isso. Não posso defender o clube mas, abrir mão da gente, não é a questão... Eu até concordo com o Ribeiro nesse aspecto. Acho que o time que tá aí hoje realmente não tem condições, mas tem que investir, tem que mudar. Não tem dinheiro para isso. Eu sei que não tem, mas aí vai a criatividade. Agora, eu não posso abrir mão de um recurso, de uma injeção de autoestima no torcedor, de disputar uma competição internacional. De entrar nas oitavas da Copa do Brasil, de eliminar 3 fases frias. Eu não posso tirar todas as possibilidades de ambição de um time que tem o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, o Jeromel, que para mim é o melhor zagueiro deste Campeonato Brasileiro, e o vice-artilheiro do campeonato, que é o Barcos. Eu não posso tratar um time que tem esse eixo como um time de total impossibilidade dentro da competição. Não, a gente sabe que o Grêmio, para jogar Libertadores de forma competitiva, tem que se reforçar. Claro mas sim, tem tempo para isso. Claro que sim. É que assim, tem uma nova gestão entrando. É que esse Campeonato Brasileiro, a minha frustração desse brasileiro é a seguinte: esse brasileiro apresentou algumas situações para a dupla Grenal em que ela poderia ou não confirmar a presença entre os melhores. E por erros dos seus treinadores não o fez. O Inter contra o Cruzeiro, se ganhasse, o Inter ia ficar 2 pontos do Cruzeiro e ia brigar efetivamente pelo título. O Abel errou. O Grêmio contra o Cruzeiro deu um baile no primeiro tempo e aí no segundo tempo o treinador demora para mexer e vê o adversário virar o jogo. Mas é o mesmo treinador que levou o Grêmio a essa situação. Pode errar, né? Esse é o detalhe. O baile que o Grêmio deu foi meio que esporádico, meio fora da rotina do Grêmio no campeonato. Desculpa, eu discordo. Não, se eu pegar o Grêmio mais jogou mal do que jogou bem no campeonato. E eu discordo também. Então a campanha está errada do Grêmio. Essa tese de que a Libertadores, que o Grêmio não tem condições de jogar, ela parte justamente do único jornalista que defende aqui com unhas e dentes o nivelamento do futebol. Sim. Então, se defende nivelamento, o Grêmio está nivelado, está nesse bolo aí, um pouquinho abaixo, um pouquinho melhor que um pouquinho abaixo que outros. Tem que jogar a competição. Então terminou. Vai jogar. Tua tese é contra ti. Tua tese jogar e vai perder. Mas tá nivelado. Agora, tá tudo é só tu ver agora. Sobre o Filipão nervoso aí, que foi o foco da matéria, o STJD já solicitou todas as imagens do jogo Grêmio e Corinthians, todas as polêmicas, a entrevista coletiva do técnico Luiz Felipe Scolari, porque a súmula ela é branda nesse aspecto, até porque o ato não tem que botar realmente a entrevista coletiva. Poderia ter colocado a discussão com o CNM ali na saída de campo, e isso a arbitragem poderia ter colocado, não colocou. Então, como omitiu isso da súmula, o Paulo Schmidt, que é o procurador, ele solicitou todas as polêmicas envolvidas no jogo, inclusive, aí está na súmula, os sinalizadores da torcida do Corinthians, que obrigaram o jogo a ficar paralisado por 2 minutos, pelo menos. Tudo isso vai para o STJD e aí, segundo o Paulo Schmidt, ele vai analisar se há algum artigo dentro do CBJD, né, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, para enquadrar o Filipão nessa denúncia. E vai morrer nisso. Eu acho que dizer, ao invés... Não, mas que tem um precedente no Sheik, né? Eu acho que tem que punir, cara, mas o que o Filipão fez não deixou de ser uma denúncia. Eu sei. Não deixou de ser uma denúncia. Então é o seguinte, a preocupação é botar o Filipão lá na cadeira, punir o Filipão. Tentar descobrir o porquê que o Filipão disse no STJD não tem nenhuma preocupação. Daniel, se eu disser aqui que tu é ladrão, não vai ser tu que vai ter que se defender, eu vou ter que provar que tu é ladrão, né? Sim. Então o Filipão tem que provar o que ele disse. Mas não, tem que ser chamado. Só que não vai ser chamado para isso. Não vai se abrir uma investigação sobre uma denúncia do Filipão com a cabeça quente na beira do campo. Não, mas só um pouquinho. Tem que chegar, o STJD tem que chamar o Filipão e dizer o seguinte, baseado no que tu disseste. Exatamente. Eu também acho. Não, baseado nisso. Bom, então é o seguinte, vamos começar uma investigação para tentar saber o que está acontecendo. Gente. Não, se fosse sério, era isso. Não é, mas o Filipão falou por falar, não tem dúvida nenhuma. Falou por falar, não pode. Falou porque não foi responsável. E tem uma Ele outra saber que ele macula, quando ele fala isso,